Mas afinal, quem pode avaliar um imóvel? Corretor ou engenheiro? Se você é daqueles que já chegam respondendo sem conhecimento de causa, baseado na sua opinião pessoal ou no seu conhecimento raso sobre o assunto, ou até mesmo levado pela emoção por ser um destes profissionais e assim puxar a sardinha para o seu lado, já te digo de cara, calma. O assunto é, em um primeiro momento, questionável e controverso. Mas depois de assistir este vídeo, tudo ficará cristalino, como água de rocha. Você sabe qual a diferença entre valor e preço? Valor é quanto realmente vale um bem, sendo necessário uma avaliação de caráter técnico que leve em consideração tudo que está envolvido. Já o preço é o quanto você quer cobrar ou está disposto a pagar por um determinado bem. É uma quantia monetária estipulada que leva em consideração fatores intangíveis e imensuráveis, como, por exemplo, o valor sentimental, que para o dono pode ser enorme, enquanto que para o comprador pode ser irrelevante. Determinado bem pode, inclusive, nem estar à venda, mas você está disposto a pagar o preço para ter aquele bem. Em suma, o preço é colocado, já o valor é determinado. Dentro das avaliações imobiliárias, existe um jogo de interesses comerciais que deturpam o valor real de um imóvel. Os valores praticados têm origem na especulação imobiliária e em um coronelismo regionalizado que impõe preços descabidos em relação ao valor real do bem. O que está sendo avaliado não é o valor do bem, mas sim o valor comercial especulativo do bem. Todo mundo quer ganhar dinheiro, não é isso? Bom, só para você ter uma ideia, durante uma das minhas perícias avaliativas judiciais, onde era pertinente a aplicação de um método que permite a pesquisa de mercado para a avaliação do imóvel, ocorreu algo inadmissível. Baseado nesta pesquisa de mercado, em um determinado dia, a propriedade em questão estava valendo algo em torno de R$200 mil, tendo como base os valores de propriedades semelhantes que estavam localizadas na mesma micro-região. Entretanto, ao saber da avaliação do lote com vistas à desapropriação, o proprietário, fazendo-se valer de um coronelismo regional, entrou em contato com todos os seus vizinhos, amiguinhos, pedindo para que eles triplicassem o preço dos imóveis, assim, da noite para o dia, para que o imóvel em questão fosse mais bem desapropriado. Um dos assistentes técnicos, contratado pelo proprietário, solicitou que se avaliasse a área em questão de forma a aplicar sobre o valor atual de mercado juros compensatórios, desde a época em que o lote estava no meio do mato, cerca de 20 anos atrás. Ou seja, ele queria o melhor dos dois mundos. Como resposta a esta sugestão, eu estabeleci duas possibilidades. Ou que se avaliasse o imóvel ao preço da época e sobre este valor se aplicassem os juros compensatórios ao longo destes 20 anos, ou que se avaliasse o imóvel ao preço atual. E aí, devido à extrema valorização que a região sofreu, admitisse que os juros já estão inclusos. Bom, retornemos à questão em pauta. Quem pode avaliar um imóvel? Corretor ou engenheiro? A avaliação de imóveis com legalidade é regulamentada pela NBR 14.653, avaliação de bens, que apresenta os seguintes métodos avaliativos. Método comparativo direto de dados de mercado, por meio do tratamento de fatores, utilizando a inferência estatística para isso. Método involutivo e método evolutivo, no caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao imóvel avaliando. Método da capitalização da renda para empreendimentos com base na capitalização da renda. E método da quantificação do custo,
quando houver necessidade de se obter o custo do bem. Bom, entre eles não existe uma hierarquia, devendo-se utilizar o mais adequado segundo a finalidade da avaliação. Apesar desta regulamentação, por mais incrível que isso possa parecer, existem engenheiros avaliadores que, ao invés de realizar um trabalho técnico-científico, ligam para imobiliárias fazendo uma pesquisa de mercado com corretores de plantão, que, a propósito, só podem emitir opiniões sobre valores. Opiniões. E com este levantamento, fazem uma pseudoavaliação com base nestas informações, muitas vezes irreais e principalmente tendenciosas. Estas atitudes abrem brechas para quem não tem atribuição para realizar o trabalho corretamente se estabeleça no mercado dando opiniões. Bom, então quer dizer que os corretores não podem avaliar um imóvel? De acordo com a Lei 5.194 de 1966, somente engenheiros e arquitetos podem atuar como avaliadores. Entretanto, o CRECE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, alcançou uma importante conquista, a de possibilitar que corretores também façam avaliações. Entretanto, as avaliações são bem diferentes, não somente na abrangência, mas também na quantidade e qualidade de informações que resultarão em um valor muito mais próximo do que realmente vale o imóvel. A avaliação feita pelo corretor de imóveis é feita puramente a partir de critérios de mercado. Assim, eles podem emitir um PTAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Contudo, não são todos os corretores que podem despachar esse documento, apenas os que possuem o título de avaliador imobiliário. Para tanto, eles precisam ter um diploma de curso superior em gestão imobiliária ou especialização em avaliação imobiliária, além da inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Caso contrário, eles só podem opinar em uma avaliação. Já a avaliação feita pelo engenheiro leva em conta, além da realidade do mercado, características técnicas que somente quem é da área tem conhecimento e atribuição técnica para avaliar. Como, por exemplo, a depreciação do imóvel em função do grau de comprometimento da estrutura física, levando inclusive em conta as patologias apresentadas. Em suma, o corretor pode emitir um parecer técnico. Somente o engenheiro e o arquiteto podem emitir o laudo de avaliação, que possui todas as particularidades estruturais do imóvel. Afinal de contas, seria injusto que se exigisse do corretor conhecimento de causa, estado, funcionalidade, habitabilidade, que só o engenheiro tem. Assim como seria injusto que se exigisse do engenheiro a experiência comercial e o poder de barganha que só um corretor tem. Na verdade, essa é a grande qualidade de um bom corretor: fazer a corretagem dos imóveis. O fato, a grande verdade, é que cada profissional possui uma atribuição bem diferente dentro da área da avaliação imobiliária e cada um pode contribuir com o outro em relação aos saberes que detém. Tanto os corretores quanto os engenheiros ou arquitetos somente estarão legalmente habilitados para emitirem suas avaliações se estiverem devidamente registrados nos seus respectivos conselhos. CRECE, no caso dos corretores, CREA, no caso dos engenheiros, e CAL, no caso dos arquitetos. Apesar de tudo isso que foi falado, a avaliação imobiliária é uma ciência de sentimento, de feeling, com técnica por trás. Isso porque, mesmo conhecendo e utilizando os mesmos métodos, inclusive, o bem avaliado pode ter um valor divergente em função da adoção de fatores diferentes. Mas cuidado, pois pode-se tirar proveito disso. Portanto, fique de olho, pois os interesses escusos insistem em nos rodear. Seja ético. Agora, quero conhecer o seu ponto de vista sobre o assunto. Fique à vontade para comentar abaixo. Um forte abraço e até breve!
Thank you.